Qual será a conduta mais adequada do cristão em relação à política? Fique comigo e meditaremos sobre este atualíssimo assunto. Leiam comigo Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra de Deus diz que o cristão ele deve respeitar as autoridades. Por que nós devemos orar por prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, presidentes, reis, seja qual for a autoridade? Porque sem ela é impossível que nós, cristãos, exerçamos o amor. É fato, e a Bíblia ela deixa esse aspecto da realidade incontestável, que quando o mal e o bem se confrontam em terreno aberto, o bem não tem como superar o mal. Porque o mal ele pode usar de todos os tipos de artifício: mentira, enganação, engodo, violência desmedida. Não existe honra no mal. O bem, por sua vez, sempre busca jogar o jogo da maneira mais correta, sempre cultiva os valores, valoriza a índole, não pega pelas costas. Eu me recordo, e chamo você depois a meditar nessa passagem, está lá no início de Gênesis, a relação entre Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Porque o enganou. Aproveitou-se da inocência de Abel e lhe desferiu aquele golpe mortal, o primeiro assassinato da história da humanidade. Todo aquele que pretende ser bom pode vir a sucumbir frente às artimanhas do mal. Por isso Deus, de maneira, como sempre, sábia, ensina aos seus respeitar as autoridades. Porque as autoridades elas possuem um propósito, que é realizar através da espada da justiça terrena uma parte da justiça de Deus. Coibir, inibir, punir a maldade desmedida, que se mantivesse completamente solta, com certeza tragaria o bem e o destruiria. Às vezes as pessoas elas ficam horrorizadas com certas passagens da Bíblia em que Deus manda, ordena destruir, matar. Mas quando você percebe o contexto, você entende que existe um propósito nisso. Todas as vezes que Deus ordenou, ou Ele próprio exerceu a justiça destruidora, como por exemplo no dilúvio, na época de Noé, o propósito de Deus sempre foi preservar o bem. Todas as vezes que o bem estava na iminência de ser completamente dizimado, e eu retorno à memória de Noé, era o único sobre a terra que andava com Deus, que caminhava em justiça, ou seja, toda a humanidade havia se perdido. Não havia outra solução senão exercer essa justiça destruidora. Foi assim com os amalequitas e tantas outras passagens.
Deus ordenou a destruição quando havia um propósito maior, que era a preservação do bem. E é justamente por isso que Deus ordena que nós respeitemos as autoridades, pois elas possuem um papel importante. Elas existem para que eu e você não precisemos sair do caminho do bem. A justiça dos homens serve para blindar as pessoas que decidem caminhar no amor. Eu não preciso defender a minha casa com armas de fogo, porque a polícia foi constituída com autoridade para me proteger. Eu não preciso saquear uma outra comunidade, uma outra aldeia, um outro país, porque Deus instituiu as autoridades que devem zelar pela distribuição, pela geração de riqueza, pela manutenção do mínimo, para que as pessoas sobrevivam. As condições para que nós possamos caminhar no mundo sem sermos obrigados a nos conflagrar com os nossos semelhantes. É por isso que Deus ordena: respeite as autoridades. E onde isso está? Romanos, capítulo 13. Depois leia na sua Bíblia. Parte inicial. Mas a temática que eu quero tratar não é exatamente porque existem as autoridades ou porque nós devemos respeitá-las, não. Mas é qual o limite em que o cristão pode intervir na política. E aqui eu quero me posicionar num lugar muito específico, no altar. É recomendável que pastores, que homens e mulheres ordenados por Deus, ministros do seu evangelho, utilizem o altar para pedir voto? Eu creio que não. O altar é santificado. O altar, ele é ungido para que nele se pregue a palavra de Deus, para que nele o Espírito conduza as orientações ao seu povo, para que ali sejam tocados louvores, para que sejam entoadas as adorações. Não existe propósito algum diferente desse. Portanto, levar um político para o altar para apresentar ao povo e dizer vote, chega a ser um ato perigoso. Imagina que quando você coloca o selo da autoridade de Deus em uma pessoa, você está assumindo uma responsabilidade enorme. Mesmo um ministro, seja pastor, enfim, quando ele chega e diz vote nessa pessoa porque eu garanto, é como se naquele momento estivesse nascendo um casamento. E casamento, como sabemos, é na saúde e na doença. Em todas as ocasiões, com todos os seus desdobramentos. Então imagina que aquela pessoa, que o pastor, que o ministro garantiu, daqui a pouco está ali envolvida com escândalo. Ou então votou numa coisa que é contrária à fé. Como fica esse pastor? O pastor está num lugar muito, muito sério. Não há como chancelar. Seres humanos são passíveis de erros. Seres humanos, mesmo os crentes. Mesmo um candidato crente. Alguém coloca a mão no fogo que ele não haverá de se desviar, de errar? Então, não é recomendável que o altar seja um espaço de pedir voto. E eu vou além. Até os bancos da igreja estão ungidos por Deus.
Não há que se trazer pessoas que não estejam sentando ali com o único e exclusivo interesse de aprender da palavra, ou pelo menos esteja disposta a abrir o coração para que o Espírito Santo possa se abrigar ali. Ir para um culto com interesses diferentes de buscar a palavra, nem que seja para uma primeira aproximação, conhecer, não é devido. Isso significa então que os ministros, pastores, não podem emitir suas opiniões? Não estou dizendo isso. Se um governante, seja ele qual for, toma uma atitude que converge com os princípios cristãos, que essa atitude ela se apresente relevante, o ministro pode, do alto do altar, sim, elogiar essa atitude. Da mesma maneira que quando um governante toma uma posição muito divergente das instruções da palavra, o ministro pode fazer as suas críticas do altar, porque isso também é parte da educação cristã. O ministro ele também tem sua responsabilidade de ajudar as pessoas a compreender aquilo que se passa no mundo, inclusive na política, a formar a sua opinião sobre os temas políticos. Não significa que o altar está isento de comentar as coisas do mundo. Se estas forem para a edificação do crente que está ali, de boa fé, sentado, buscando, com fome de aprender, o ministro pode falar, deve falar. Mas isso não pode ser confundido com proselitismo e não pode ser envezado por interesses outros que não a edificação cristã. Percebe a diferença? Sutil, mas profunda. Jesus usava dos temas do mundo para explicar o Evangelho. O ministro pode usar os temas da política para explicar o que é certo e o que é errado, o que é admirável e o que é repreensível naqueles que foram constituídos como autoridades para nos governar. E o cristão que dedica sua vida a pregar a palavra de Deus deixa de ser um cidadão do mundo? Óbvio que não. O pastor, o ministro, ele deve votar. E se perguntado sobre as suas opiniões políticas, deve exercer a sua liberdade de dizer: eu concordo, eu discordo, eu voto nesse, não voto naquele. Mas isso não acontece no altar. Isso não acontece, no meu modo de ver, na compreensão que a palavra traz, não deve ser nem no local de culto. Da porta para fora. Da porta para fora, o pastor, o ministro, eles podem e devem emitir sua opinião. Podem e devem dizer: eu vou votar neste, vou votar naquele. E se essa fala vai levar outras pessoas a também votarem neste ou naquele, desde que não seja por força nem por violência, que façam. Esta liberdade também é um dom de Deus. Mas não confundamos, porque do contrário, corremos o risco de, como diz Josué aqui, desviar da palavra. E aí não importa se é para a esquerda, se é para a direita. Ao desviar da palavra, nós cometemos um erro grave. Espero que essa palavra fale ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Que Ele esteja sempre na sua vida e que te dê a luz do bom senso.
é para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Até a próxima.